Anda cá a ver a Patrícia. Oh, Patrícia! Ai, coitadinha, isto o que é que aconteceu? Ai, aqui também. Olha, deixei-lhe um pico. Ai, a minha filha queria fazer aqui no nariz. Isto deve ser muito incómodo Até. quando se beija na boca. Não, não. Não? Já acostumou. Ah, mas ao princípio estranha-se. sim, a princípio Pois sim. entranha-se. Entranha-se porque ela espeta. Espeta, espeta. Vou passar para ali, ó, senhores das câmaras. Patrícia, bem-vinda! Ah, obrigada. Com o sotaque dá para perceber que não nasceu no nosso país? A carioca não. Brasileira, brasileira. Mas Brasília! Ai, da capital, ainda por cima. Por acaso tem uma arquitetura bem bonita, nunca visitei. Não, e acho que não consigo. Mas tens que andar sempre de carro ou de autocarro, porque acho que aquilo são quilómetros e quilómetros. Aquilo é o bairro dos museus, ou o bairro dos ministérios, é ou não é? É. Portanto, é uma cidade em que não se anda a pé. Ah, Pois, tem é espaço. Tem imenso espaço e é um projeto de arquitetura notável. Pois é. Muito daquele. Neymar. Exatamente. Oscar Niemeyer. Yeah. Irmã. Bem, Eu disse era que- mais agradável falarmos de arquitetura do que falarmos de alguns anos da sua vida, se bem que agora mas tudo temos esteja que bem, não falar. é? Agora temos que Mas falar. a Patrícia é um belo exemplo para outras pessoas que possam precisar de ajuda. Sim. Uma história que começou no Brasil e com uma infância, podemos dizer, meio complicada de aceitar. E acho que foi por aí que começou o problema da Patrícia, certo? Sim, foi. Eu fui uma criança tranquila e minha família me adotou bem cedo. E desde a Então vamos infância- começar por aí. Porquê que foi adotada? Porque minha mãe teve muito jovem. Que idade tinha ela? Creio que por volta de 17 anos, por aí. Só que eu fui adotada pela mesma família, pela minha tia-avó. Ah, pronto. Estava ali na família. Ficou na família? Ficou na família. Portanto, tinha também contacto com a mãe biológica. Tinha contato. Isso que me atrapalhou, porque eu não queria estar ali com a família adotiva. Eu queria estar com a minha família biológica, que apesar de ser toda da mesma família, que eu fui A criada tia-avó é pela família tia-avó, biológica, exatamente. né? Portanto, Mas é a irmã da sua avó, é? ela era irmã do meu avô. Ah, do seu avô, sim. E então, eu não entendia, porque eu queria estar na família com a minha mãe biológica, eu sentia essa falta. E eu ficava com eles também nas férias. E gostava muito, porque com a minha família, com a minha mãe biológica, eu brincava, fazia de tudo. Com os meus pais adotivos, tem aquela regra. Então, eu achava que eram conservadores e eu queria estar ali com a Mas outra eles é família. que educavam. Sempre eles que me A sua mãe educaram. biológica teve filhos, outros? Não tem, agora sim. Agora já teve outros, agora eu tenho uns 5 irmãos. É lá. Mas da minha parte da minha mãe adotiva, não. Não. Só eu mesmo, só eu. Então, era muito apego a mim. Tudo me tratavam igual uma boneca mesmo. E às vezes eu queria respirar um pouco mais e estudar algumas outras coisas. Então, eu comecei a ter essa dificuldade aí na adolescência, não tanto na infância, na adolescência Sim, mesmo. por volta dos 14, não? Por volta dos... Até um pouco antes, porque eu sempre passava as férias com a minha outra família. Eu acho que talvez é por isso que, às vezes, quando as pessoas adotam, não fala muito qual é a outra família também, para não confundir, às vezes, a criança, porque eu fiquei meio confusa. O que é estranho aqui é que nós estamos a falar de uma única família. Porque a família Exato. é a família biológica. Portanto, É a Patrícia não foi criada com a mãe, mas foi criada com uma tia-avó. Isso, mas naquela altura eu não compreendia isso, eu era muito jovem, era criança e não compreendia, eu pensava, por que a minha mãe me deu? Por que ela não me cuidou, não cuidou de mim? Eu não entendo, por que ela? Eu sentia falta dela, do cheiro dela, eu lembro assim. Então eu não conseguia compreender muito. Mas era uma jovem triste. Não, ela era muito... Não, digo a Patrícia. Patrícia. Eu pensava muito em tudo, então eu me sentia triste por isso, porque eu via que outras pessoas também estavam em outras famílias. Eu via, tinha amor na minha casa, mas eu não... Queria ser igual. Eu Queria ter pensava, igual. gente, eu queria só uma família. Parece que a gente nunca está satisfeito com o que tem. Então era assim, eu tinha a mesma família, mas eu achava que era duas. Eu que fiz essa distinção Então, e e o ficava que é triste. que a leva aos 14 anos a tomar uma série de comprimidos? Tomei uma série de comprimidos por isso, porque eu não compreendia. Já, eram os comprimidos que estavam onde? Da Estavam minha lá em mãe. casa? Da mãe? Da minha mãe, que ela tomava medicamento para pressão E para o coração. E são, no Brasil a gente chama tarja preta, né? Que são comprimidos muito fortes. Então eu peguei o mix, um dia ela viajou, eu discutia muito também lá em casa, porque o meu pai, ele sempre foi muito, ele ficava ausente. E minha mãe ficou com esse desequilíbrio por causa da ausência do meu pai, descontava em mim também, e eu não entendia. Ela brigava comigo mesmo, brigava, era ríspida. A mãe? A mãe. E por isso que eu não entendia. Eu falava, eu quero voltar para outra mãe, porque quando eu estou de férias lá, ela me trata com carinho. Já percebi, E aqui, você não estava bem em lado nenhum.
Eu não o problema era meu. Eu não estava bem. Então, eu Porque peguei... quando estava com a mãe, queria estar com a tia, a avó. Quando estava com a tia, a avó, queria estar com a mãe. Tinha saudade da outra mãe, porque eu sabia que ela gostava de mim também. Claro. Então, eu fiquei dividida. Eu queria estar nos dois lugares e era só uma. Então, o que eu fiz? Num dia de uma briga muito, muito grande lá em casa, porque meu pai, às vezes, saía o fim de semana e não voltava. Ficava eu e minha mãe. Minha mãe chorava muito. Eu era criança, eu não entendia. Então, quando veio a adolescência, eu peguei uns comprimidos e tomei. O pior foi... Mas sabia o que é que estava a fazer? Não, assim... Mas queria chamar a sim, atenção não. ou queria mesmo deixar de viver? Queria deixar ambos. Acho que, hoje eu acho que era ambos. Mas então né? sabia o que estava a fazer? Na altura, não. Mas sabia que tomando uma série de comprimidos poderia acontecer alguma coisa de grave? Com 14 anos até que não. Eu achei que não seria assim tão grave. Era uma chamada de atenção. Eu acho que era mais uma chamada de atenção mesmo. Só que o que ficou para mim, o que mais me marcou, foi quando eu tomei esses comprimidos. Meu pai estava em viagem, minha mãe me levou para o hospital para fazer essa lavagem estomacal. E foi o que o médico falou. O médico falou assim: quando você quiser fazer isso, não faça essa mistura, esse coquetel de comprimidos. Pega algum mais forte e toma, porque você está aqui a tirar o lugar de alguma pessoa que queira viver e você não quer, você não merece. Então, para mim, foi muito... Eu fiquei com aquilo, eu pensei, então, o ser humano não tem muito valor, assim, por conta disso. E guardei aquilo mesmo, para mim, guardei. E porque eu fui... São aquelas frases que, ditas em determinados momentos, se prolongam na nossa memória, não é? Não sou, assim, você não dá valor à sua vida. Você tem tem família que te ama e olha o que você está a fazer. Quando for fazer, faz bem feito. Então, isso me tocou. Até hoje, eu lembro e não imagino que um médico poderia falar, se tratar assim um paciente. Então, fui para casa, minha mãe tentou... Essa frase do médico tem duas leituras. Pode ter uma leitura desagradável para quem escuta, mas também pode ter uma leitura... Para acordar. Exatamente. Para acordar, não é? Hoje em dia eu vejo assim. Veja bem o que você está a fazer, que a vida é preciosa, não é? Preciosa, E se não é? se quer matar, então... Já faço direito. Não, mas é verdade. Mas naquela altura não. Tem duas leituras. Agora, para uma criança de 14 anos ouvir isso... Não é? Hoje não, hoje eu tenho 38 e eu consigo bem assimilar tudo o que aconteceu. Mas Pois consegue, mas já tentou mais vezes tomar comprimidos. Tentei ainda mais 2 vezes. Por quê? Com 14, 16 e 19. 18 para 19, Então, mais ou menos. mas porquê 2 vezes em plena adolescência? Pessoas que eu perdia, colegas conhecidos que eu perdi, eu senti falta. Não é? A forma como minha mãe vivia e agia, eu não conseguia ajudá-la porque eu vi que ela tinha algum desequilíbrio também ali, por conta da ausência do meu pai em casa. Porque ela queria uma família normal, uma família. Ela tentou ter filhos e ela não conseguiu. E depois veio a Patrícia e depois o pai começou a faltar. Portanto, ela também não conseguiu aquilo que no fundo queria. Nada. Mas, Patrícia, quando volta a tomar comprimidos, já sabia o que é que estava a fazer uma segunda Aí vez? eu já sabia e eu já queria mesmo. Eu falei, não dá. Mas queria quê? Porque eu queria dar um fim na minha vida, eu não queria viver mais. Eu não consigo entender porquê. Porque a minha avó já queria que eu ficasse com ela. E minha mãe queria que eu ficasse com ela. Minha mãe queria que eu vivesse com ela e minha avó queria que eu voltasse. Não, calma, a mãe biológica? A minha mãe adotiva. E a minha avó... Minha mãe é tia-avó. É tia-avó. Aí a minha tia-avó queria que eu voltasse e ficasse com eles. E como eu ia decidir isso? Não tem jeito. Então, eu pensei, eu morrendo, aí pronto, não tem para ninguém. Que raio de solução. Que raio de solução. Mesmo. Não Você é? ficava sem vida. E eu não sabia, isso já era depressão. Lá foi parar ao hospital, né? lá foi parar ao hospital outra vez. Não, aí não foi não necessário. foi tão em grave. casa. Não foi tão grave. Então eu casei. Mas era outra vez uma chamada de atenção. Era. Sim, para mim mesma, né? Aí eu vi assim que com os 14, com os 16, sim. Já nos 19, dos 18, 19 já não. Esse não. Esse eu já queria mesmo, já pensei. Daí foi quando eu casei, não é? E aí o meu marido já era um amigo meu, já sabia muitas dessas coisas. Mantém esse casamento? Mantém até hoje, estamos casados há 20 anos já. E ele sempre me falou, fez eu prometer de não fazer isso comigo, né? Contra mim, nem nada. E eu pensei, aí sim, eu já estava amadurecendo bem mais. E compreendi que isso aí eu vou deixar mais tristeza, não é? Porque como fica minha mãe, meu pai, como fica a minha avó, minha família, todos, meus tios e todas as pessoas. E viver não é magnífico? Viver não é lindo, muito bom. É um bem precioso que nos é dado à nascença, não é? Não, mas esta história, que parece estranha, levanta várias questões. Porque será que a Patrícia viveu, até há pouco tempo, um estado de latente depressão? Certamente que encontrou
encontrou respostas, até porque eu sei, e daqui a pouco estaremos a fazer entrar aqui um convidado muito especial que está na origem da solução ou do reenquadramento de todas estas questões que a Patrícia levantava a si própria. Mas estamos a falar de uma coisa muito séria, porque a Organização Mundial de Saúde faz constantes estudos sobre os níveis de suicídio em termos europeus, em termos mundiais, e realmente os números são preocupantes, nomeadamente em Portugal. Sim. Estima-se que em todo o mundo, a cada 40 segundos, haja um suicídio. Números apresentados pela Organização Mundial de Saúde, que contabiliza 800 mil mortes por ano. O suicídio provoca mais mortes que a malária, o cancro da mama ou a guerra. É a segunda principal causa de morte entre os mais jovens, depois dos acidentes rodoviários. Apesar da taxa ter diminuído, a situação continua alarmante. Em Portugal, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, em 2017 registaram-se mais de 1000 casos. Há quem defenda mais atenção a este fenómeno para se conseguir maior eficácia nas medidas de prevenção. Pedro Brás é nosso convidado uma vez mais. Números assustadores. Sim, números assustadores, e em Portugal também. Há uma razão, há razões para que isto possa acontecer, não só nos jovens, como também em pessoas mais velhas. De facto, é um drama social imenso, esta ideação suicida. Porque não estamos a falar só das pessoas que cometem o suicídio. Mas as que tentam. Aquelas que tentam, que são muito mais, não é? Porque as pessoas sofrem muitos anos com ideação suicida e algumas vezes tentam e outras vezes têm felicidade de consumar. De facto, é uma calamidade enorme. Mas as que tentam porque querem acabar com a vida ou tentam por chamadas de atenção? Esse é um grande mito que nós temos que desmistificar, de facto. Eu não acredito que haja chamadas de atenção pondo em risco a nossa próspera vida. Claro que a Patrícia, que traz hoje um testemunho de esperança, que é hoje... Amanhã é o Dia Mundial da Saúde Mental e, por isso, hoje era importante trazer esperança às pessoas, não só retratar um problema grave, mas trazer a esperança. A Patrícia, agora que está bem, tem uma visão sobre o que aconteceu no passado absolutamente diferente. Mas aos 14 anos, aos 18, aos 19, não era esta versão... Porque as leituras que se faziam daquilo que acontecia eram deturpadas. Claro, e ela estava dentro de uma realidade que muitas vezes não é racional. Por vezes nós temos que sair, não é, para analisar tudo. Claro, e quando nós saímos de um estado emocional perturbador, conseguimos até achar que como é que nós conseguimos fazer aquilo, ou por que raio é que nós tínhamos aqueles comportamentos, que não percebemos quando saímos deles. E o que é importante desmistificar, Manuel, que estávamos a falar há bocado, é que serão chamadas de atenção, eu não acredito que sejam. São desesperos extremos, que naquele momento, às vezes são naqueles minutos, as pessoas sofrem com uma angústia tão extrema, tão grande, que o suicídio, o sair do corpo, é o único alívio que elas conseguem compreender. Há aqui questões que são fundamentais e até para as pessoas que estão em casa, porque muitas vezes se vêem perante jovens, adolescentes, filhos, e acho que também temos que falar para essas mães e esses pais, que muitas vezes não sabem em que estado é que os seus filhos se encontram. Desconfiam de qualquer coisa, mas quais são os sinais de alerta para que os pais lá em casa possam perceber, bem, isto não é só uma tristeza passageira, isto pode ser algo mais grave, eu preciso estar atento. Infelizmente não há muitos sinais de alerta, porque confunde-se muito este distúrbio psicológico com uma depressão. E era isso que eu também gostava de falar. Isso é outro mito. Isso. Porque habitualmente a pessoa que está deprimida, e eu sei que já tive uma depressão há 26 anos e tratei-a com a psicanálise, eu assumo isso, porque acho que também ajuda muitas pessoas. A pessoa que está deprimida não tem ação. Na maior parte dos dias nós estamos vazios, portanto não temos aquele impulso, aquela ação para nos irmos matar ou tentar, não é? Isso é muito importante e para percebermos que os números que mostram-nos é que 1 milhão de portugueses têm o diagnóstico de depressão e só 0,1% que cometeram de facto suicídio. Os números absolutos são alarmantes, 1000 pessoas que morrem por ano é alarmante, mas o número estatístico demonstra que não há correlação entre as pessoas que estão deprimidas. Logo não se vão suicidar. Não há essa ligação. Mas não vamos menosprezar os dados. Não, até porque poderá haver depressões crónicas muito, muito graves que podem levar a uma situação fatal ou não. E é genético? Não. O que é que acontece então com este distúrbio? É que
às vezes as pessoas... Este é tão raro, e é raro, de facto, e é tão incompreendido que é mais vale, às vezes, explicarmos assim. Há pessoas que não conseguem gerir os seus medos e têm ataques de pânico nos autocarros, têm ataques de pânico nos elevadores, nos sítios com muita gente. No trânsito. Isto porque não há nenhuma racionalidade neste medo, mas eles têm estes medos. E estes medos são medos em espiral. Isso é mais fácil, toda a gente fala nisso, é mais comum acontecer. Neste distúrbio psicológico, nós chamamos de distúrbio cíclico de angústia... Então a Patrícia não estava com uma depressão? Estava. Estava? Estava. Só que somou a essa depressão, aquela que ela falou, às dúvidas existenciais dela, às mágoas da família, somou um distúrbio psicológico em que não conseguia gerir as suas angústias. E elas entraram em espirais de tal modo fortes que as pessoas bloqueiam. E é aqui, neste bloqueio emocional, que as pessoas têm esta ideação. Para medir a depressão há uma escala que vai até 63, 1.63. Nós não temos uma escala ainda com números acima, mas eu acredito que se houvesse uma escala superior, as pessoas que têm ideação suicida estavam no número 200. Não é normal ter esta pressão física tão grande, esta angústia tão grande que nos leva a este problema da ideação suicida. Isto é para desligarmos da depressão e olharmos para a ideação suicida como então, um aqui distúrbio na base deste distúrbio há uma profunda angústia. Pode haver pessoas muito deprimidas que tenham este distúrbio de ideação suicida, mas pode haver pessoas que não estão deprimidas e que começam a ter este distúrbio de ideação suicida. Claro que, quando eu tenho ideação suicida, entro numa depressão por causa disso também. Ou seja, há esta ligação. Doutor Pedro, deixámos aqui um recado muito claro, porque os sinais de alerta, pelos vistos, não são assim tão nítidos. Pois, é isso que é importante dizer. Quais são os principais sinais de alerta? É as pessoas que dizem que não estão bem e que preferem morrer. E são estas palavras que nós não podemos olhar os nossos familiares dizerem e acharmos que é uma chamada de atenção. Não, temos que perceber que se está a ter aqueles pensamentos, está a precisar de ajuda. Temos que ajudá-lo. Sim, e nunca é uma chamada de atenção. Mas agora vamos ao que mais importante aqui. Até aí que tipo de ajuda? Porque a Patrícia recorreu à sua ajuda. É a psicoterapia? A única ajuda eficaz que eu conheço, há várias abordagens terapêuticas, a medicamentosa, da psiquiatria, e há a que eu defendo, que é a psicoterapia. A psicoterapia são tratamentos psicológicos que ajudam as pessoas a gerir as suas emoções. A ultrapassar estes bloqueios emocionais que provocam estes estados. A psicoterapia é, de facto, a solução, que eu acredito que é, e hoje o que nós devemos falar às pessoas que sofrem, como a Patrícia sofreu, é que há ajuda, que peçam ajuda. Maria e Manuel, um número muito importante é que 70% dos suicídios em Portugal são cometidos por homens. Mas 70% das pessoas que vão às consultas de psicoterapia são mulheres. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que os homens pedem menos ajuda e sofrem mais. E as mulheres, ao pedir mais ajuda, conseguem ser mais ajudadas. Feito da mulher, não é? E também acho, e temos que concluir, e também acho que realmente quando nós nos conhecemos bem, e isso consegue só com psicanálise ou com psicoterapia, nós sabemos as perguntas, e sabemos quais são as soluções e as respostas. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Muito obrigado aos dois. Muito obrigada aos dois. Obrigada.